A paz do Senhor, é com muita alegria e gratidão a Deus que estaremos dando continuidade. Hoje, se Deus quiser, vamos fazer o resumo de Poéticos 2. E hoje, em especial, nós estaremos estudando Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, com muita gratidão a Deus, eu quero já fazer a leitura. Quero ler Eclesiastes capítulo 3, saudando a todos os alunos da Faculdade com a paz do Senhor, desejando a todos um Feliz Natal, um próspero 2021, que Deus esteja nos abençoando, nos guardando, nos dando o temor e a graça dos céus para servi-lo com fidelidade, né? Sabemos que Jesus está voltando e o que mais importante na nossa vida é sermos fiéis a Deus. E como é maravilhoso nós termos esse privilégio de estarmos estudando a sua palavra. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quero orar, agradecer ao Senhor pela nossa vida, pelo privilégio de estarmos aqui estudando a sua palavra. Senhor meu Deus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos trazer a concentração para a compreensão da tua palavra. Fica conosco, guarda-nos com mão forte e poderosa, Senhor. Que os propósitos e os planos do Senhor se cumpram na nossa vida para a louvor e glória do teu nome. Amém. Nós vamos dar continuidade aqui no livro de Eclesiastes. Nós sabemos que o livro de Eclesiastes tradicionalmente é atribuído a Salomão, né? Seu autor é Salomão. A data, mais ou menos tradicionalmente próxima à morte de Salomão, cerca de 931 a.C., né? Essa é uma data acertadamente mais ou menos na época da morte de Salomão. Então nós vamos aprender com Eclesiastes que precisamos aceitar o que Deus nos dá e ser felizes com a vida de que temos, né? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é a solução para todos os problemas que enfrentamos na vida. Deus é o juiz supremo. Precisamos fazer as coisas do jeito dele e ele nos recompensará. Que a nossa maneira de falar, de agir, de pensar, né, de fazer as coisas estejam alinhadas com os propósitos de Deus. Quando assim acontece, nós seremos felizes, pessoas realizadas. Salomão, sábio rei que escreveu Eclesiastes, havia experimentado de tudo, depois de ter esgotado praticamente todas as buscas humanas imagináveis. Ele finalmente entendeu que tudo na terra é um exercício de vaidade. Se não temermos a Deus e obedecermos a sua palavra. Ele enfatiza isso em um dos seus versículos bíblicos, dos versículos bíblicos favoritos, que é Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. A Bíblia diz que o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria, né? Então, nós devemos de cada dia pedir ao Senhor que nos dê o temor da sua palavra para viver os princípios e valores da sua palavra na nossa vida e colocar em prática, nós seremos vitoriosos. Aqui diz assim que há caminho de sua conclusão de que tudo com relação à nossa vida se resume em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão aprendeu
algumas outras lições que são importantes para nós. Ele aprendeu que estar feliz na vida e no trabalho é uma das melhores coisas que podemos fazer. Ele aprendeu que há um tempo e uma estação para tudo que precisa ser feito. Tudo na nossa vida tem um tempo, um propósito, uma estação, né? Então a gente tem que viver com entusiasmo, com alegria, com sabedoria e temor a Deus, que vivendo assim, a gente vai vivendo com sabedoria. O Salmo 90, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Porque há um tempo na nossa vida determinado para todo propósito. Em todas as oportunidades que nós tivermos para servir a Deus, servir as pessoas, sermos felizes no nosso trabalho, na igreja em que congregamos, aonde estivermos, sejamos bênçãos e vivamos uma vida de qualidade. É isso que Salomão está ensinando. E ele aprendeu que Deus levará todas as nossas obras, boas ou más, a julgamento. Então, ao ler as palavras de Salomão em Eclesiastes, lembre-se de seguir este conselho. Aprecie sua vida, seja feliz com seu trabalho, tema a Deus e guarde a sua palavra. Então, é o conselho. Nós sabemos, vamos dar tão somente um resumo do livro. Essas aulas, às vezes online, se tornam tanto quanto cansativas, mas precisamos de trazer, pelo menos assim, um resumo de cada capítulo, né? Nós vamos ver que o conteúdo do livro, bem como poucos estudiosos são capazes de se aproximar do livro com a convicção de que se trata de uma obra de alto valor literário e filosófico, sem paralelo em toda a literatura hebraica. Nós vamos ver que o resumo do livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, né? No capítulo 1, o autor, depois da introdução, dá uma série de provérbios em que tudo é nada e o começo é o fim, quando diz: o que foi é o que há de ser. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Como se vê, são ditos vulgares no seu dia e que nenhuma doutrina nova trazem. É interessante nós observarmos isso aqui. Os ditados populares, né, de viver uma vida com sabedoria. Aí nós vamos ver aqui vamos dar continuidade aí, nos versos 12 e 18 do capítulo 1, ele nos informa que aplicou o coração a esquadrinhar as coisas e chegou à conclusão de que tudo dá no mesmo, tanto faz o sábio quanto o estulto, e que a sabedoria pouco adianta, porque é o mesmo que correr atrás de vento. Nós vamos ver que no capítulo 2, já a partir do verso 11, já nos dá uma outra doutrina que apreciamos longamente em nossos comentários. O autor coloca um monólogo na boca de Salomão e entra numa discussão do que fez, plantando jardins em Jerusalém, árvores frutíferas e outras realizações, alegando que amontou riquezas sem conta, engrandeceu-se sobremaneira, para concluir com uma frase pessimista: eis que tudo era vaidade. Nós sabemos que Salomão, ele foi considerado um dos homens mais sábios da terra. Ele estudou em todas as áreas da vida. Ele estudou a fauna, a flora, foi um biólogo. Ele estudou em todos os sentidos. Ele era uma pessoa assim extraordinária. Ele pesquisou muitas áreas da vida, né? Aqui diz que a lição que o autor deseja comunicar aos leitores é que esta vida é uma procura louca de algo que não existe, que é a felicidade perpétua, pois tudo termina na cova. Não se julgue o escritor sagrado pelo lado comum da leitura, procure-se o fundo filosófico do ensino, para se concluir a naturalidade da mesma doutrina. Aqui diz assim que esta igual fatuidade das coisas terrenas é discutidas em outros versículos, em que até a sabedoria é assunto de causar fadigas, sem deixar um ressaibo de valia para a vida futura. O ensino que se tira de todo o arrazoado
do livro encontra-se nos capítulos 11 e 9, quando o homem é advertido de que vai dar contas da sua vida a Deus. Tudo mais é secundário, como comer, beber, folgar e depois morrer. Então nós vamos observar aqui que Salomão ele continua ensinando, falando. O tema dessa grande escritura é o temor que se deve a Deus e o dever de todo homem lutar e trabalhar para cumprir a sua missão diante de Deus. Tudo mais é contingente comum. Nós vamos ver aqui que no capítulo 3 entra em outro campo filosófico, é uma séria advertência ao modo de viver, em vista do fato de que nessa vida são difíceis as diferenças de comportamento, havendo um tempo para cada evento e cada um tendo o seu lugar em nossa vida. É o que nós lemos a princípio, no capítulo 3 de Eclesiastes. É assim que há tempo de semear e tempo de colher, tempo de plantar e tempo de arrancar o plantado. Se dermos a cada coisa o devido lugar e não nos esquecemos de qualquer delas, estaremos alcançando o gol da vida, né? Isso é tanto verdade que nada conhecemos de tempo determinados. Quando entramos na rotina da vida como uma espécie de vira-mundo. E só Deus está certo no que realiza e por que o faz. Nada sabemos do dia de amanhã e seguimos pela vida como cegos tateando para achar nosso lugar. Portanto, nada melhor do que comer, beber e regozijarmos. O autor não nos ensina o pessimismo da vida, uma espécie de faquirismo. Ensina-nos a tirar da vida tudo de bom de que tem para nos dar, recordando sempre que no final prestaremos as nossas contas ao Criador. Qualquer indivíduo que seguir esta filosofia terminará bem, pois a vida tem muitos encantos, muita coisa boa, e tudo Deus colocou neste mundo para o nosso proveito e para a felicidade. E há um tempo determinado para todo propósito, né? A Bíblia nos ensina a vivermos cada dia com alegria e prazer, né? Como um refrão de tudo quanto vem ensinando, chama a nossa atenção para a cova, para onde todos vamos, e nessa doutrina, como veremos no estudo deste texto, somos igualados aos irracionais, no sentido de que todos terminamos na sepultura. Se este é o fim de todos nós, independente do destino eterno do homem, então vale a pena aproveitar os dias de vida que temos aqui sabiamente. O autor, como se vê, dá notas do estudo, não está ensinando a mortalidade da alma, porque noutros textos é muito franco e até mesmo tanto apaixonado em afirmar o contrário, como em vários versículos aí mencionados na nossa apostila na página 112. Reafirmamos a nossa compreensão do ensino divino do livro como uma grave e tremenda admoestação quanto ao modo como gastamos os dias que Deus nos dá sobre a terra. É priorizarmos o tempo para vivermos mais o calor humano, para valorizarmos mais as pessoas do que as coisas, né? Salomão ensinou tudo sobre isso. Para nós vivermos o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, né? Aí aqui nós vamos ver no capítulo 4, a vida é muito incerta. Uns nada fazem e são vitoriosos, outros lutam e terminam em nada. Uns são faltosos e triunfam, enquanto os ativos e laboriosos nem sempre veem o produto do seu trabalho. Aqui o autor diz assim, há na vida muitas injustiças e todas elas são filhas da fraqueza humana. Uma série de provérbios em versos, o capítulo 4, 7 e 16, vale por um estudo acurado. Por causa dessas desigualdades, o autor termina por achar melhor a modalidade de quem ainda não nasceu e ter por felizes aqueles que já morreram. Isso pode parecer uma nota de desânimo face às lutas da vida, mas é a maneira de ver tudo na sua realidade. Salomão ele era realista, né, em ver as situações da vida. Quantos de nós têm chegado à mesma conclusão de que os que já se foram estão livres das injustiças desta vida, e os que não nasceram livres estão igualmente?
fatos tais como um rei velho e insensato ser pior do que o jovem pobre e sábio. Então ele falou isso, vendo a realidade dos contrastes da vida, né? Fazendo uma analogia. O capítulo 5 e o 6, a doutrina do capítulo 5 é muito severa a respeito do culto devido a Deus e dos votos que se fazem e não se cumprem. Nos versos 8 e 20, temos outra vez a doutrina da vaidade das riquezas, em que muitos se perdem. Salomão foi o homem mais rico da terra no seu tempo e também o mais sábio. A sua experiência é válida, mesmo que não tenha sido ele o escritor do livro na forma que veio até nós. Cuidado com o dinheiro. Quem ama o dinheiro jamais se fartará, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. É um conselho sábio aos que apenas pensam em juntar dinheiro e se buscar o reino de Deus, tudo mais será o quê? Acrescentado. Vê-se então que Eclesiastes não está contra os ensinos do Novo Testamento. É certo que nada levamos desta vida e que na cova para onde vamos não se gozam estas coisas. Só os gozos do Espírito prevalecem. É loucura, pois, gastar a vida juntando para depois deixarmos tudo para os outros que não trabalharam em nossa seara, né? Para vivermos com sabedoria, né? Vivermos cada tempo, desfrutarmos daquilo que trabalhamos. Há pessoas que vivem o excesso, né? Trabalham tanto, mas não sabem viver, usufruir do seu trabalho. Era isso que Salomão estava ensinando. O capítulo 7 aqui se faz o contraste entre a sabedoria e a loucura. O saber é coisa muito boa e por ele damos tudo o que temos. No entanto, até nisso deve haver o quê? Moderação. Os versos de 1 a 14 constam de uma série de provérbios comuns na vida israelita, transportados para esse livro. Nem todos têm aplicação ao nosso viver comum, mas ainda assim nos servem. Há, porém, uma verdade central que estabelece a superioridade da sabedoria à tolice. Salomão, homem sábio, vivendo num meio ilustre, como supomos, deveria lutar, e era mais do que natural que essas combinações fossem estabelecidas. Os versos 15 e 21 estabelecem ainda uma série de contrastes e recomendações muito úteis e importantes, como uma série constante recomendação no verso 13, a fim de se atentar para as obras de Deus. Nós vamos ver que os versos 23 e 29 contêm uma série de preceitos sociais visando a mulher, entre os quais há essa observação: entre 1000 homens houve um que valia, mas entre tantas mulheres nenhuma. Aqui no capítulo 8, do verso de 1 a 8, são mais uma série de provérbios de difícil interpretação. Se bem que num ponto estejamos de acordo quanto ao respeito que se deve à autoridade. Aconselho a seguir que não devemos ser apressados em tomar decisões, né? Sermos cautelosos, prudentes ao tomarmos decisões, uma vez que não temos o comando dos elementos naturais que trabalham contra nós. Os versos 10 e 17 são uma observação ao fato de que muitas coisas acontecem na vida contra os nossos desejos e até contra os nossos princípios. Porém, não detemos o comando do mundo. Temos de ter paciência e sabermos o que? Esperar, né? Isso é muito importante na nossa vida, termos paciência e sabermos esperar. Isso é um requisito. Quase tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos ter a prudência, a cautela, sermos cautelosos, pacientes. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, né? Aqui no verso 9, contém uma série de conselhos para que aceitemos as desigualdades da vida, especialmente a espera da justiça para os justos, cuja recompensa demora muito mais do que a nossa paciência permite. Em face dessas desigualdades, o pregador acha que é bom comer e beber e esperar, ante as adversidades da vida. Os versos 9 e 10
são uma boa receita para gozarmos a vida e fazermos tudo quanto vier às nossas mãos. Um apelo veemente, sem oportunidade, ao comodismo, tão em voga nos dias de hoje. O salmo, aqui nós vamos ver que Salomão, ele disse: em todo tempo sejam alvos os seus vestidos e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há nem propósito, nada. Então tudo que nós formos fazer, temos que fazer em vida. Decidirmos por servir a Deus, servir as pessoas, né? Termos qualidade de vida. E são decisões diárias. Muitas das nossas decisões, às vezes, traz consequências ruins para a nossa vida. Mas quando nós decidimos agir com sabedoria, o temor do Senhor, colocar os princípios e valores da palavra de Deus em todos os dias da nossa vida para cumprir, nós seremos mais felizes e vitoriosos. Uma ficha de consolação encontra-se no verso 11 e 12, especialmente para os apressados, os que não podem esperar que a roda pare em nosso lugar. Os versos 13 e 18 são uma ilustração interessante que todos podemos aproveitar com resultados inigualáveis. Nós vamos ver que no capítulo 10 consiste de um hino à sabedoria, que em outros lugares é igualado à tolice, por não produzir os efeitos desejados e esperados. No meio dos muitos provérbios desse capítulo, a variada instrução prática que, se observada, produziria uma sociedade diferente da que somos. Termina por aconselhar cuidado com a língua, até mesmo no leito, porque as aves do céu podem levar as palavras. Então, Salomão falou: muito cuidado quando abrir a boca. E nós temos que ser zelosos mesmo com a nossa língua. Termos muito cuidado com o que falamos, sermos zelosos, criteriosos, né? Pensarmos antes de falar. Tem muitas pessoas que não pensam para falar, fala tudo que vem na mente. E às vezes vem uma consequência muito ruim, né? A vida e a morte estão no poder da língua. Então é preciso muito critério, sermos vigilantes quanto ao que falamos a cada dia, né? E principalmente com aquelas pessoas que convivem de perto conosco, né? O timbre de voz, a maneira como falamos, é preciso a gente tomar muito cuidado. Muitas pessoas estão feridas por causa de palavras mal faladas dentro das casas, das famílias, né? Vamos ser criteriosos, e isso Salomão nos ensinou em Eclesiastes. No capítulo 11, esse capítulo é o que poderíamos chamar de capítulo da esperança, quando aconselha: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Eu acho esse versículo extraordinário, porque tudo que nós semearmos na vida, nós vamos colher um dia, né? E aqui diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. É uma lição para os egoístas, os que só pensam no seu estômago, né? Essa verdade é ainda ilustrada nos versos 4 e 5, quando a nossa incapacidade de entender muita coisa e somos aconselhados a depender de Deus. Finalmente surge o grande verso, atentadamente estudado no corpo deste comentário, sobre a nossa responsabilidade diante de Deus e o cuidado que devemos ter com a nossa vida, né? É preciso a gente tomarmos todo esse cuidado de vivermos uma vida, de sabermos que a mesma mão que está estendida para doar é a mesma mão que está aberta para receber. Se fecharmos a nossa mão para não semearmos, então aproximadamente a nossa mão vai estar fechada também para receber, né? O capítulo 12, este é o capítulo do lembra-te. Olha o capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venham dizer neles, não tenho neles contentamento. Porque a idade chega, né? Chega aí, nós vamos ver que no capítulo 12,
Salomão vai falando sobre toda essa realidade, né? Sobre a realidade da velhice. Ele diz: lembra-te do teu Criador antes que chegue os maus dias, dirás, não tenho neles prazer. Porque a Bíblia diz que o homem, a sua idade vai de 70 a 80 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Então vamos viver com alegria, com temor, com princípio da sabedoria, vivermos em comunhão na família, né? Isso é algo extraordinário e a palavra de Deus está nos ensinando a fazermos assim. E ele disse, o Salomão diz assim, ó, antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da sua vida, as vistas vai ficando fraca, né? E torne a vir as nuvens depois dos aguaceiros. No dia em que tremer os guardas da casa, os joelhos vai perdendo as forças, né? Os teus braços, e se curvarem os homens outrora forte, as suas pernas, e cessaram os seus moedores da boca, perderam os dentes, né? Naquela época não existia o implante, hoje nós já temos, né? Que nos ajuda muito, mas naquela época ainda não tinha. Então, antes de cessar os moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, as vistas vai ficando embaçada, os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, a voz vai ficando fraca, não dá conta de gritar alto mais, né? Se te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, a audição vai ficando ruim, né? Aqui no verso 4 vai falando que a audição fica ruim, as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, vai ficando ruim para comer, né? Não dá conta de pegar peso, o cabelo vai embranqueando, né? Quando assusta com qualquer coisa, não consegue subir em lugares altos, né? Então, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando a praça, né? E aí ele vai falando, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? Ele vai fazendo essa conclusão no capítulo 2. Então, o capítulo 12 lembra-te com 17 motivos para nos recordarmos do nosso Deus, antes que as verdades dos versos 1 e 7 aconteçam, para a seguir oferecer um apêndice ou epílogo, onde somos informados uma vez mais de que Deus trará a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Com essa declaração fica vindicada a doutrina da sobrevivência da alma, né? Então é preciso nós tomarmos o devido valor e sabermos que a nossa alma é preciosa para Deus, né? E no final da conclusão aqui, ele diz assim, o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Aí ele disse assim, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é o enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo tanto às obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Assim, Salomão finalizou. Então, quando nós estivermos lendo as palavras de Salomão em Eclesiastes, vamos nos lembrar de seguir esses conselhos. Vamos apreciar a vida, sejamos felizes com o nosso trabalho, na igreja, um lugar onde nós moramos com a nossa família, que vamos temer a Deus
e guardar sempre a sua palavra. São princípios e valores eternos para nós vivermos uma vida com sabedoria e temor a Deus, e assim estaremos na eternidade com Cristo. Que Deus abençoe. Em Cristo Jesus, um grande abraço.